Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando, e eu aqui no quarto do meu filho, fazendo o meu devocional. Meu filho já foi para a escola, então aqui estou no silêncio, sozinho. Já meditei hoje pela manhã, já estudei a palavra e quero compartilhar com vocês o que Deus falou em meu coração. Quero que essa palavra chegue até vocês ouçam e preste atenção no que será ministrado agora nesses 8 minutinhos. Quero levar vocês ao livro de Atos, capítulo 9, versículo de 11 a 15. Atos, versículo 9, de 11 a 15, que diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito ao santo de Israel. E aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante aos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Palavra de Deus ao profeta Ananias. E o que me chamou mais atenção nesses 5 versos que eu acabei de ler foi o verso número 15. Deus falando para Ananias. Ou seja, Deus chama Ananias e bate um papo com Ananias. E fala para Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, tem uma pessoa lá, um vaso chamado Saulo. Eu quero que você vá lá e abençoe o Saulo, faça ele voltar a enxergar. Porque até então, Saulo estava cheio de escama nos olhos. Saulo teve um encontro com Deus, caiu do cavalo e ficou cego. Deus queria fazer uma obra na vida de Saulo. E Saulo estava ali orando, cego, sem poder enxergar nada. E Ananias foi chamado por Deus para falar com Saulo. E qual foi a reação de Ananias? Ananias tinha medo de Saulo. Ananias tinha temor de Saulo. Ananias vira para Deus e fala: Deus, nós conhecemos o passado do Saulo. Nós sabemos que ele está perseguindo a igreja. Nós sabemos que ele tem autorização dos sacerdotes, dos reis, para matar a gente, para perseguir os cristãos. Eu não quero falar com ele. Eu não vou falar com ele. Ele não chegou a falar isso, mas ele deu a entender a Deus que não queria falar com Saulo, porque ele temia Saulo. E aqui foi tremendo. Nesse verso 15, olha o que Deus diz a Ananias: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Aqui começa meu devocional. Qual a visão que o mundo tem de você? Qual a visão que o mundo tem de mim? As pessoas olham para mim hoje, elas têm uma visão. Mas antes de eu me converter, as pessoas conheciam o velho Carlos. Elas tinham outra visão totalmente diferente de mim. Por quê? Porque eu vivia fazendo coisa errada. Eu vivia no pecado, eu vivia escravo do pecado. Eu bebia, eu era viciado, eu brigava com todo mundo, eu dava volta nas pessoas, eu não respeitava ninguém, entendeu? E era mal visto. As pessoas tinham essa visão minha. Ah, esse cara é a ovelha negra da família. Esse cara não presta. Essa era a visão que o povo tinha de mim. Talvez é a visão que as pessoas têm de você. Mas e Deus?
E Deus, onde Deus fica nessa história? Qual a visão que Deus tem de você? Qual a visão que Deus tem de mim? Deus não tem o olhar igual ao da sociedade, igual ao do povo. Deus tem um olhar diferente. Deus tem um olhar misericordioso. E Deus, tanto na minha vida quanto na sua vida, Ele tem um propósito. Aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, Saulo era mal visto porque ele perseguia, ele matava os cristãos. O passado dele era um passado negro. Mas Deus tinha para ele um propósito. Deus tinha algo melhor. Aqui é bem claro que Deus diz, no último verso, é um vaso escolhido para levar o meu nome. Que coisa bonita. Às vezes você pensa, eu cheio de pecado, eu todo errado na vida, como Deus vai me usar? Deus te dá uma veste nova. Deus te dá uma missão nova. Deus te usa da forma que Ele quiser, assim como Ele está me usando. Graças a Deus, aquela minha vida ficou para trás. Aqueles meus erros, meus pecados ficaram para trás. Hoje, quem olha para mim já tem uma visão semelhante à que Deus tem de mim. Hoje, olham para mim e já tem uma visão de misericórdia. Já não me julga tanto, já não me vê como via antes, com aquele olhar crítico sobre mim. E você hoje? Não é convertido, não aceitou Jesus, está na vida errada, está andando, vivendo no pecado, todo mundo te olha diferente, todo mundo te olha apontando para você, te condenando. Deus tem uma história para você. Você que está aí, totalmente em depressão, totalmente para baixo, totalmente pensando, eu não presto, eu não tenho valor nenhum. Deus te conhece. E é Deus que tem o melhor para você. Ele que tem um propósito na sua vida. Não é a sociedade, não é a família, não é parente, não são os amigos. É Deus. E se Ele quiser te mudar, Ele vai te mudar. Queira você ou não. É Deus que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a Jesus, a Deus. Não, não é não. Ele tem uma missão para cada um. Ninguém nasce a passeio. Ninguém vem ao mundo a passeio. Ninguém nasce para viver, deixa a vida me levar. Não. Todos nós temos um propósito nessa vida. Todos nós temos uma missão de Deus. E Deus sabe o valor de cada filho seu, independente do seu passado. Mas como conseguimos isso? Aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aceitando Deus na nossa vida. Entregando a nossa vida a Deus. E Ele irá nos transformar. Irá quebrar o vaso velho e fazer um vaso novo. Um vaso para a honra e para a glória dEle. Então, meu irmão, se você está aí triste, deprimido, para baixo, baixa estima, arrasado, não esquenta a cabeça. Aceita Jesus. Caminha com Jesus, aprende a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus, que Deus irá mudar a sua vida. Deus irá transformar você, fazer você uma pessoa de valor, no qual todo mundo vai olhar para você a partir desse momento e vai te ver diferente. Vai olhar para você e vai ver Jesus em você, vai ver a luz, vai ver o sal. Não fica nessa, não aceita o que o inimigo está falando, o que o diabo está falando de você, o que as pessoas estão falando de você. Não aceita. Aceita o que Deus tem para você. Aceita o que Deus tem falado. Muitas das vezes Deus está até falando no seu coração. Não agora, mas em vários momentos da sua vida. Agora talvez seja só a confirmação do que Deus tem para você. Você está aqui ouvindo. Essa palavra já foi falada contigo no seu coração, através de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Não fica nessa vida aí não, aceitando migalhas, aceitando pouco, sendo esculachado, deixando os outros falar o que você é. Não. Deixa Deus falar o que você é. E faça diferente. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida e verás a obra de Deus na sua vida. Irmão, fica com essa palavra.
e que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus. Paz.